Imagine, assim, uma manhã comum. Você acorda, o despertador toca, o cheiro de café começa a preencher a casa. É mais uma terça-feira. Mas, em algum momento entre a primeira xícara de café e a leitura das notícias, algo muda. Uma notificação, uma ligação, um e-mail, e em poucos minutos, a sua realidade se transforma completamente. Você descobre que se tornou bilionário. Não por causa de um plano de vida meticulosamente traçado, não por herança, mas por um golpe de sorte, um erro, uma coincidência que realinhou o universo a seu favor. Parece impossível, eu sei. Mas isso aconteceu. Nós passamos a vida ouvindo que o sucesso é fruto de trabalho duro e planejamento estratégico. E, em grande parte, é. Mas e quando não é? E quando a fortuna bate à porta sem ser convidada? Hoje, vamos investigar as histórias reais e quase inacreditáveis de pessoas que entraram para o seleto grupo dos mais ricos do planeta não por intenção, mas por acaso. São histórias de coincidências, de erros que se revelaram geniais, de apostas improváveis e de decisões quase automáticas que, contra todas as probabilidades, criaram impérios. Cada caso que vamos examinar parece ter sido arrancado de um roteiro de Hollywood, mas eu garanto a você, tudo aconteceu de verdade. O que mais me impressiona e o que vamos explorar a fundo é como tudo começou. O ponto de partida para essas fortunas monumentais não foi um grande investimento ou uma ideia revolucionária que todos aplaudiram desde o início. Pelo contrário, tudo começou com algo pequeno, quase irrelevante aos olhos do mundo. Um problema interno em uma empresa, um hobby de fim de semana, um produto que falhou miseravelmente em seu propósito original. Ninguém, nem mesmo os protagonistas dessas histórias, poderia imaginar que aquele pequeno e insignificante ponto de partida se transformaria em bilhões de dólares. Fique comigo enquanto desvendamos esses acasos extraordinários. Nossa primeira história nos leva para dentro de uma empresa de tecnologia. Um ambiente onde a inovação é a moeda corrente. Mas, às vezes, a inovação mais valiosa não vem de um projeto grandioso, mas de uma simples frustração. Conheçam Stuart Butterfield. No início dos anos 2000, ele e sua equipe não estavam tentando mudar o mundo corporativo. Eles estavam tentando criar um videogame chamado Game Never Ending. O jogo, no entanto, não estava decolando. O verdadeiro problema era a comunicação interna da equipe. Era caótica, desorganizada. Para resolver seu próprio problema, Stuart, um engenheiro por natureza, criou uma ferramenta de chat interna. Era apenas um paliativo, uma solução caseira para que eles pudessem trabalhar melhor no jogo. Ele não tinha a menor intenção de vender aquilo. Era apenas um conserto. O que Stuart não sabia é que o verdadeiro ouro não estava no jogo que ele tanto se esforçava para criar, mas na ferramenta que ele construiu por necessidade. O videogame eventualmente faliu. Foi um fracasso, mas aquela pequena ferramenta de comunicação, essa era especial. Seus amigos em outras empresas viram, pediram para usar, e a notícia se espalhou como fogo. A solução para o seu problema interno era, na verdade, a solução para um problema que milhões de empresas ao redor do mundo enfrentavam, mas ainda não sabiam. Aquela ferramenta, nascida de um fracasso e criada sem nenhuma ambição comercial, foi batizada de Slack. O erro de focar no jogo o levou, acidentalmente, a criar uma plataforma que seria vendida por quase 28 bilhões de dólares. Um erro que o tornou bilionário. Investir é um jogo de risco e recompensa. Mas o que acontece quando você aposta em algo que o mundo inteiro considera uma piada? Essa é a história de um investimento que parecia loucura na época. Estamos em 2010. O Facebook já era uma força dominante, uma rede social consolidada. E então surge uma nova ideia. Um aplicativo para compartilhar fotos quadradas com filtros que as faziam parecer antigas. O nome era Instagram. Para a maioria dos investidores de risco do Vale do Silício, a ideia parecia trivial.
uma moda passageira. Fotos? Só isso? Eles perguntavam. Quem precisaria de outra rede social, especialmente uma tão limitada? O consenso era claro. Era uma aposta perdida. Mas nem todos pensavam assim. Um pequeno grupo de investidores, incluindo a firma Andreessen Horowitz, viu algo que os outros não viram. Eles não viram apenas um aplicativo de fotos. Eles viram a ascensão do smartphone, a importância da câmera no bolso de todos e o desejo humano fundamental de se expressar visualmente. Eles fizeram uma aposta modesta, investindo $250 mil em uma rodada inicial. Era uma quantia relativamente pequena para o mundo do capital de risco, uma aposta que muitos colegas consideraram um desperdício de dinheiro. Mas eles estavam apostando na equipe e na intuição de que o comportamento móvel estava mudando. Apenas 2 anos depois, o Facebook, a mesma empresa que tornava o Instagram aparentemente irrelevante, comprou o aplicativo por $1 bilhão. Aquela aposta desacreditada, feita em uma ideia que parecia um brinquedo, gerou um retorno astronômico e ajudou a solidificar uma das maiores fortunas da tecnologia. Em laboratórios e fábricas ao redor do mundo, o fracasso é um companheiro constante. Produtos são criados para um propósito, testados e, muitas vezes, descartados por não cumprirem sua função. Mas, e se um desses fracassos, por puro acidente, se revelasse perfeito para algo completamente diferente? Esta é a história de como um adesivo que não colava direito criou uma indústria multibilionária. Nos laboratórios da 3M, um cientista chamado Spencer Silver estava tentando criar uma cola super forte. Ele queria desenvolver o adesivo mais poderoso que o mundo já tinha visto. Em vez disso, ele conseguiu o oposto completo. Ele criou um adesivo incrivelmente fraco. Ele aderia às superfícies, mas podia ser removido sem esforço e sem deixar resíduos. Pelas regras, a invenção de Silver era um fracasso total. A cola não servia para o propósito original e foi arquivada. Por anos, a solução sem um problema ficou na prateleira, um lembrete de uma tentativa frustrada. Até que outro cientista da 3M, Art Fry, teve um momento de epifania. Fry cantava no coro de sua igreja e ficava constantemente frustrado por perder os marcadores de página em seu inário. Ele precisava de um marcador que grudasse no papel sem danificá-lo. De repente, ele se lembrou da cola fraca de Spencer Silver. Ele aplicou o adesivo em pequenos pedaços de papel e percebeu que tinha a solução perfeita. O Post-it Note nasceu. Um produto que falhou em sua missão original acabou por acidente, criando um novo mercado global e gerando uma fortuna inesperada para a empresa. Tudo por causa de um erro e um cantor de coral frustrado. Às vezes, a linha que separa uma vida comum de uma fortuna extraordinária é tão fina que é quase invisível. Não é um grande plano, mas um pequeno momento, uma decisão aparentemente trivial que, impulsionada pelo acaso e pelo timing perfeito, muda absolutamente tudo. Pense na história de Eric Yuan. Ele era um engenheiro na Cisco, trabalhando na plataforma de videoconferência Webex. Ele estava frustrado com o produto. Ele via seus defeitos, suas limitações. Seus chefes, no entanto, estavam satisfeitos. A plataforma era líder de mercado, gerava lucro. Por que mudar? Eric propôs uma nova versão, móvel e fácil de usar, mas sua ideia foi rejeitada. Foi um não. A maioria das pessoas, diante da recusa de seus superiores, teria seguido em frente. Teria aceitado a decisão e continuado com seu trabalho. Mas Eric tomou uma decisão simples, mas monumental. Ele saiu. Ele apostou em si mesmo. Ele pegou sua ideia rejeitada e fundou sua própria empresa, a Zoom. Por anos, foi uma batalha difícil, competindo contra gigantes como a Cisco e a Microsoft. Mas então, o acaso interveio de uma forma que ninguém poderia prever. Uma pandemia global forçou o mundo a trabalhar e a se conectar de casa.
O timing foi tudo. A plataforma simples e confiável de Eric, nascida de uma ideia rejeitada, tornou-se essencial para a vida de bilhões de pessoas da noite para o dia. Aquele simples não e a decisão de sair se transformaram em uma fortuna pessoal de mais de 17 bilhões de dólares no auge da empresa. Um momento mudou tudo. O fio condutor que une todas essas narrativas, o elemento que as torna tão fascinantes, é o fator surpresa. Nenhum desses indivíduos acordou pela manhã com um plano para se tornar bilionário. Stewart Butterfield não sabia que sua ferramenta interna de chat se tornaria o Slack. Art Fry não imaginava que sua frustração no coral da igreja levaria à criação do Post-it. E Eric Yuan não previu que uma pandemia global transformaria sua startup em um verbo usado mundialmente. Eles estavam simplesmente tentando resolver um problema imediato, perseguir uma paixão ou consertar algo que estava quebrado. A fortuna não era o objetivo, era a consequência inesperada. Isso nos mostra algo profundo sobre a natureza do sucesso. Nós tendemos a pensar nele como um destino que alcançamos através de um mapa detalhado. Mas essas histórias revelam que, às vezes, o sucesso é um território desconhecido que descobrimos por acidente. O que separou a vida comum dessas pessoas de uma vida bilionária não foi genialidade sobrenatural ou um plano infalível. Foi a disposição de tentar algo, de construir uma solução para um problema pequeno, de fazer uma aposta modesta, de não aceitar um não como resposta final. Foi uma única escolha, feita no momento certo, cujo verdadeiro valor só se revelou muito tempo depois. A surpresa não foi apenas eles terem ficado ricos, mas como a jornada até lá foi imprevisível. Ao olharmos para trás, para essas jornadas inacreditáveis, um padrão claro emerge. Stewart Butterfield, os investidores do Instagram, os cientistas da 3M, Eric Yuan. O que todos eles têm em comum? Nenhum deles tinha um plano mestre para acumular bilhões. A riqueza não era a linha de chegada que eles perseguiam. Em vez disso, a fortuna foi um subproduto, um resultado surpreendente de ações tomadas com outras intenções. Eles estavam focados em resolver um problema, em seguir uma curiosidade, em melhorar uma pequena parte de seu mundo. O sucesso monumental não foi planejado, ele simplesmente aconteceu. Isso nos força a questionar nossa própria definição de oportunidade. Estamos tão focados em procurar a grande ideia que talvez estejamos ignorando as pequenas soluções, os erros felizes e as apostas modestas que estão bem à nossa frente. Essas histórias nos ensinam que, às vezes, o maior sucesso da sua vida pode nascer de um projeto que deu errado, de uma aposta que seus amigos acham ridícula, ou de uma decisão simples de dizer sim a algo novo, ou não a algo que não funciona mais. A oportunidade muitas vezes se disfarça de inconveniência, de fracasso ou de pura sorte. O segredo parece estar em estar presente e agir quando o momento se apresenta. Então, da próxima vez que você se deparar com um problema frustrante, com uma ideia que parece pequena demais, ou com uma decisão que parece insignificante, pare e pense. Pense nessas histórias. O que parece um desvio hoje pode ser o começo de um novo caminho amanhã. Ninguém sabe qual pequena ação pode desencadear uma reação em cadeia de sucesso. O universo é cheio de acasos e timings perfeitos. Quem sabe? A próxima história inacreditável de sucesso acidental pode muito bem ser a sua. E tudo pode começar